Vamos conversar sobre mente magra hoje? Vamos ver se a internet vai deixar. Vamos conversar sobre as características da nossa mente que atrapalham o emagrecimento e características que ajudam o emagrecimento. Vamos esperar o pessoal entrar. Bom dia, quem chegou, me dá um feedback como é que tá o som. Vamos lá, vamos ver se hoje a internet vai ajudar. Deixa eu ver se agora conectou bem, parece que sim. Bom, pessoal, hoje o nosso bate-papo vai ser profundo, tá? Então fiquem comigo, prestem atenção. A gente vai falar sobre alguns temas que influenciam diretamente nossa caminhada no processo de emagrecimento. A gente vai conversar sobre o que é uma mente magra, o que é uma mente gorda. É um termo que eu não gosto muito de utilizar, mas eu acho que é a melhor forma para a gente descrever essas características e como que elas interferem, né, no nosso emagrecimento, tá? Então, vamos primeiro entender como que surge uma mente gorda, tá? Isso é um ponto bacana para a gente conversar. Quem chegou, manda um coraçãozinho, compartilha essa live. Quanto mais vocês interagirem aqui comigo, mais a plataforma vai entender que o conteúdo é relevante. Fiquem à vontade para tirar dúvidas, todas as dúvidas de vocês. Vamos aproveitar esse conteúdo gratuito, bacana que eu preparei para vocês, tá? Então, vamos lá. Continuando aqui, tá? Então, como que surge a mente gorda, né? Bom, o comportamento alimentar, que a gente fala transtornado, quando a pessoa tem uma relação que não é saudável com o alimento, ela pode ter começado já há muito tempo isso, pode ter começado já, por exemplo, desde a infância, né? Então, pode ser, por exemplo, condicionamentos, experiências que ela viveu durante a infância dela. Por exemplo, um exemplo clássico, tá? Quando era pequena e tinha alguma frustração e chorava, aí recebia um doce. Né? Então, foi um condicionamento que se formou durante a infância. Qual condicionamento? De que quando está triste, cura a tristeza com o doce. Tá? Outro tipo de condicionamento, por exemplo, se um irmão mais velho, mais novo nasce, e aí a criança deixa de ser o centro das atenções, e aí quando vem aquele sentimento de rejeição, de carência, e aí os familiares muitas vezes não sabem como lidar e dá uma comidinha, dá um docinho. Então, essa mente gorda, ela pode surgir desde a infância, através desses condicionamentos que acontecem na nossa vida, e essa mente gorda, ela também pode surgir também das próprias crenças, né, que são formadas ao longo da nossa vida, e que a gente chama as crenças limitantes, né, por exemplo, né, a pessoa desde criança viu a mãe fazendo dieta, então ela formou uma crença de que emagrecer é difícil, tá? Outro exemplo, uma crença que ela formou ao longo do tempo, a crença de que, sou viciada em doce. Então, essa mente gorda, ela pode originar desde esses condicionamentos que a gente tem quando a gente é criança, que pode começar na infância, até essas crenças limitantes que vêm ou da forma como a gente foi educada, ou do que a gente viu na nossa infância, ou do que a gente viveu na escola. Então, aí começa a se formar essa mente, que eu vou chamar aqui de mente gorda, embora não seja a melhor forma, assim, para se referir, eu acho que é o que descreve melhor, então eu vou usar esse termo, tá? Então, vamos começar primeiro a entender e identificar quais são as características da mente gorda, para a gente poder começar a conversar sobre o que seria a mente magra. Tá? E vamos aproveitar também para tentar identificar essas características na gente, tá? Porque muitas pessoas têm essas características da mente gorda e não se dá conta. E é muito bacana quando você começa a identificar isso, que dependendo do grau de como está a tua relação com a comida, só o fato de você identificar alguns padrões, pode ser que você consiga mudar. Em outras situações, pode ser que você precisa fazer um trabalho mais intenso, porque se você tem já uma mente, essa mente gorda há muito tempo, que está muito incrustada em você, pode ser realmente desafiante. Existe um trabalho interno, existe toda uma movimentação, tá? Que
geralmente não é da noite para o dia, tá? Então, vamos entender e tentar identificar essas características de mente gorda que muitas vezes a gente pode ter, tá? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui uma lista de 13 características, tá? Então, vamos conversar a primeira característica que eu trouxe, que é muito comum na mente gorda, é querer emagrecer sem parar de comer as coisas que gosta, ou melhor, querer emagrecer sem melhorar a alimentação, sem diminuir o consumo de determinados alimentos, porque eu não gosto de trabalhar com exclusão total, tá? Então, essa mente gorda, ela tem aquele pensamento de querer ser emagrecida sem fazer esforço nenhum, sem ter nenhum tipo de dedicação. Então, ela vai em busca de remédio para emagrecer, ela está sempre em busca de chás milagrosos para emagrecer, ela está sempre trocando de profissional em profissional, porque ela quer receber uma fórmula mágica, tá? E essa mente gorda, ela quer geralmente que alguém resolva o problema dela. Ela não quer assumir que ela tem responsabilidade naquilo, né? Ela não consegue entender que existe um caminho, que existe desafio no caminho, e ela também não consegue entender que ela precisa de constância, que a vida não são só flores. Então, essa mente gorda que quer ser emagrecida, ela está em busca de fórmula mágica, ela não quer se esforçar. E isso tem um pouco de imaturidade também. A gente vai conversar mais sobre isso, tá? Oi, Lenise, tudo bem? Faz tempo que eu não te vejo por aqui. Vamos lá. Então, outra característica de uma mente gorda que é querer emagrecer rápido. Gente, eu vou falar algumas características aqui, tá? Só que assim, é claro que a pessoa pode não ter todas elas. Ou às vezes até tem. Então, pode ser que alguma característica você não se identifica, outra você se identifica, tá? Então, a mente gorda, muitas vezes, ela quer emagrecer rápido. Como assim? Ela quer aquela dieta que ela vai perder tudo de uma forma super rápida, tá? E aí, sem passar por um processo, né? Ela não entende que se ela faz uma dieta restritiva para emagrecer muito rápido, ela, além de travar o metabolismo, ela não vai estar trabalhando a mente dela. Como assim, né, gente? A gente não muda a nossa mente de forma rápida. Se a gente tem um comer transtornado, se a gente come as emoções, se a gente tem uma relação distorcida com a comida, não é da noite para o dia que a gente resolve, não é com uma dieta restritiva que a gente vai resolver rápido. Então, mas a mente gorda, ela quer que as coisas sejam resolvidas assim. A Lenice falou que está sempre aqui. Faz tempo que eu acho que eu não te vejo aqui na live. Ou que tu ou comenta, não sei. Então, ela quer que as coisas sejam da noite para o dia. Ela comeu 30 anos errado a vida inteira, mas ela quer que nessa dieta, ou na próxima, ela emagreça rápido da noite para o dia, tá? Então, outra característica de uma mente gorda é achar que parar de comer, ou melhor, diminuir consideravelmente determinados alimentos é abrir mão de muita coisa. Né? É abrir mão de muita coisa na vida. Como assim? Então, aqui envolve você primeiro pensar se você realmente... O que você quer realmente? Você quer emagrecer ou você quer continuar comendo todo dia o docinho que você compra na padaria? Você quer emagrecer ou você quer continuar tomando todo dia aquela cervejinha no final do dia? Você quer emagrecer ou você quer continuar comendo a comida na frente da televisão? Porque muitas vezes a pessoa nem para pensar nisso. Será que você quer emagrecer de verdade ou será que você está apenas seguindo uma pressão da sociedade ou alguém que está te incomodando, né? Que está te pressionando? Então, a gente tem que entender isso, né? Entender que você diminuir determinados alimentos, por exemplo, você mudar os seus hábitos alimentares, você não vai estar abrindo mão de muita coisa, tá? Você vai estar entrando numa outra vida. Só que aí você tem que pesar. A mente gorda, ela acha que ela vai abrir mão de muita coisa se ela não comer sempre o que ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quer, tá? Então, a mente gorda, ela tem uma mentalidade, eu estou falando das características da mente gorda
vou aprofundando aos poucos sobre a mente magra, e no final a gente vai dar um fechamento aqui sobre a mente magra, tá, gente? Então, a mente gorda, outra característica é descontar as emoções na comida, mas olha só, isso é um pouco além disso, né? Então, por exemplo, tá cansada, come, tá triste, come, tá ansiosa, come. Só que aí o que acontece? Existe aqui um termo que a gente estuda muito na psicologia, na terapia cognitivo-comportamental, que se chama distorções cognitivas. Então, o que acontece geralmente nessas pessoas que desconta a emoção na comida? Ela tem o raciocínio emocional, que a gente fala que é uma distorção cognitiva. Então, ela acredita que o simples fato dela ter aquele sentimento justifica a ação, né? Como assim? Ela foca muito no sentimento e ela aceita que o sentimento é a justificativa absoluta para aquilo. Quer dizer, a pessoa fala, por que você está acima do peso? Porque eu como por ansiedade. E ela acha que é isso. E ela se conforma com essa justificativa. Por que você está acima do peso? Porque eu como quando eu estou triste. Então, o que acontece? Às vezes, a pessoa nem se dá conta. Existem estágios aqui, né? Então, às vezes, a pessoa ela nem se dá conta do porquê que ela come. Aí, quando ela descobre que ela tem um comer emocional, por exemplo, que ela come quando está triste, que ela come quando está cansada, que ela come quando ela está ansiosa, que ela come quando ela está se sentindo carente, que ela come quando ela sente uma rejeição. Aí, quando ela descobre isso, ela já pensa, uau! Então é isso. E aí entra essa questão do raciocínio emocional. Ela simplesmente justifica o fato dela comer demais. Eu como isso, eu como por causa disso. E ela acha que o sentimento por si só é justificativa. Só que o que está por trás do sentimento? A justificativa não é o sentimento, é o que está por trás. Então, aqui envolve, primeiro você perceber por que você come. É por emoção. Aí o segundo passo é por que você, quando você está triste, você come? Aí vem aquilo que eu falei no começo. Pode ser um condicionamento que você tem desde a infância, que a gente cria. A criança estava triste, ganhou doce. Veio o irmão mais novo, ficou carente, ganhou o doce. Então, condicionamentos que ela foi formando ao longo do dia, ou pode ser crenças limitantes que ela também pode ter formado ao longo da vida, né? Do tipo, aquela história assim, quando eu como, emagrecer difícil, que eu dei o exemplo, né? Viu a mãe fazendo dieta a vida inteira e achou, aí percebeu, olhou, ela não consegue emagrecer, então emagrecer é difícil. Então, primeiro envolve você identificar por que você está comendo. Pela emoção. Mas por que você come quando você está com emoção? Segunda etapa. Terceira etapa é, por que você está com essa emoção? E aí aqui começa a trabalhar, sair da zona de conforto. Por que você está triste? Será que é o teu trabalho? Será que é o teu casamento? Né? E aí a gente vai além ainda. O quarto passo é você aprender a lidar com aquela emoção, desenvolvendo outras habilidades. Quer dizer, você ter a habilidade de lidar com a emoção, não apenas com a comida, né? Porque, assim, é normal, em algum momento, a gente acabar usando a comida como uma forma de conforto. Porque a gente tem isso desde a nossa infância, né? Desde a história de o neném chorou, a mãe achou que era comida, foi lá e deu comida, né? Alguma coisa assim. Mas o que não pode ser a única forma. Então, essa quarta etapa é você aprender outras habilidades para você conseguir gerenciar. E a quinta etapa é mudar a vida, às vezes, né? Então, como assim? Tá no trabalho, tá uma bosta, você já viu que você está comendo as emoções do trabalho, você está aprendendo a gerenciar as emoções de uma outra forma, mas e aí? Você vai ficar o resto da vida naquele trabalho bosta? Né? Então, aí a gente começa a ver que você desenvolver uma mente magra, em algumas situações, envolve um trabalho profundo, né? Então, só para terminar esse ponto, que eu acho que ele é bem importante, que eu falei, né? A característica da mente gorda é descontar as emoções na comida. E uma característica é fazer o raciocínio emocional, que é essa distorção cognitiva de simplesmente justificar o fato de estar comendo demais por causa de uma emoção, tá? E aí aqui eu falei que o que é a mente magra? A mente magra, a pessoa que está em busca da mente magra, ela vai entender por que ela está comendo, se ela está comendo porque está triste, por que ela come quando ela está triste, e se ela identificou por quê, como que ela pode gerenciar isso além da comida. E mais outra etapa é, será que eu não tenho que movimentar minha vida aqui, mudar alguma coisa na minha vida? Tá? Então, continuando aqui, outra característica de uma mente gorda. Gente, essa característica, eu identifiquei que eu tinha essa característica até poucos anos atrás, tá?
que é o quê? É aquele comportamento quando chega num buffet, por exemplo. A mente, vou falar primeiro como que a mente magra, ela se comporta. A mente magra, ela chega no buffet e ela olha para o buffet, dá primeiro uma visão geral de tudo que tem, escolhe o que vai comer e aí você vai lá, você serve um pouquinho de cada coisa e ainda vê que se tem a sobremesa, ela ainda vai guardar um espacinho para a sobremesa. Como que a mente gorda geralmente se comporta? Ela chega no buffet, ela pode até dar aquela geral e ver tudo que tem, só que ela não vai escolher, ela vai passando e botando. Aí quero isso, quero isso, quero isso. Aí chega no final, tá aquela montanha de comida e nem se deu conta que depois ainda vai ter mais uma montanha de doce. Né? Quem que se identifica com isso? Que chega no buffet e vai botando para dentro, chuta o pau da barraca. Né? Isso é uma coisa que acontecia comigo até alguns anos atrás. E eu dei risada quando eu estava estudando sobre esse assunto, que eu pensei, nossa, é impressionante como a gente cria, a gente tem realmente condicionamentos, né? A nossa mente ela vai funcionando seguindo padrões, né? Uma outra característica de mente gorda, tá? Essa característica eu tinha até pouco tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, que é o quê? Mesmo eu sendo magra, né, gente? Porque tem gente que é magra, mas tem muitas mentalidades de muitos padrões dessa mente gorda, né? Que eu tô chamando aqui de mente gorda, tá? Que é a história em festas, né? A gente viu como que a mente gorda se comporta no buffet, mas em festas, a mente gorda, quando ela chega em festa, a atração principal é a comida, né? Então, ela vai lá e ela só quer comer, né? Ela fica muitas vezes olhando para a comida o tempo todo. Dependendo do grau, ela até às vezes come escondido, como assim, para as pessoas, ela não quer que as pessoas percebam o quanto ela está comendo, tá? E é como se a atração principal fosse a comida. E a mente magra? Como que a mente magra reage numa festa? A atração principal da mente magra não é a comida, são as pessoas, é você conhecer pessoas, é você conversar com pessoas, é você olhar em volta, é você olhar no olho da pessoa, é você ter distrações, é você dar risada. E a comida tá ali, mas ela não é aquela coisa principal, tá? Como eu falei, quem tem a mente gorda não necessariamente tem todas essas características, tá, gente? Estou trazendo algumas características aqui para vocês, para ver o que vocês se identificam. Às vezes vocês podem se dar conta com alguma característica que vocês não sabiam, isso pode ajudar no processo de vocês. Uma outra característica da mente gorda é a culpabilização, que também é uma distorção cognitiva, né? Que se trabalha na terapia cognitivo-comportamental. O que é? Culpabilização é você jogar a responsabilidade de determinadas coisas em outras pessoas. Essa culpabilização, ela não acontece, todas essas distorções cognitivas não acontecem só em relação à comida, tá, gente? Eu estou trazendo em relação à comida porque esse é o tema da nossa live. Mas como que essa culpabilização acontece nessa mente gorda? Ela culpa os outros dela não estar no peso que ela gostaria. O problema é que o meu marido compra pizza todo fim de semana. O problema é que os meus colegas de trabalho levam bolo todo dia. Então, ela joga a responsabilidade da vida dela para as outras pessoas. Quer dizer, se os colegas de trabalho chegarem lá, todo mundo um dia peladão, ela vai chegar lá e vai ficar peladona? Né? Então, não, né, gente? Se eu chego no trabalho, tá todo mundo pelado, eu vou pensar, meu Deus, essa galera tá doida, pirou, né? Mas não, a mente gorda, ela joga a responsabilidade nos outros. Então, a culpa é do meu marido, a culpa é dos meus colegas de trabalho. Ela não traz a responsabilidade para ela. Porque, gente, olha só, você jogar a culpa de você não conseguir emagrecer na tua família ou em outras pessoas, você está terceirizando, você está assumindo uma posição de vítima, você está terceirizando a sua vida para outras pessoas, tá? Então, deixa eu ver aqui. Oi, Fabi, que a Fabi está falando. Vou numa festa infantil hoje, mas já sei que não vão comer nada, porque vai ser difícil ter opção vegana. Mas se não fosse isso, eu ia comer muito, porque tem mente gorda. Então, gente, quando a gente culpa os outros, a gente não resolve o nosso problema. Então, aqui, quando a gente pensa nessa questão da culpabilização, o que a mente, o que a gente vai fazer para desenvolver uma mente magra? A gente vai pensar na questão da autorresponsabilidade. E aqui a autorresponsabilidade é no sentido de você adquirir uma postura na sua vida
ativa e entender que você se coloca no lugar que você está. Ah, porque o meu marido come mal. Quem foi que casou com o marido que comia mal? Quer dizer, se você quer emagrecer, você não é obrigado a emagrecer a sua família inteira. Talvez para o seu marido ele prefira realmente ficar com a barriguinha, mas ficar tomando a cervejinha, vendo na televisão, comendo salgadinho, bababá. E isso é problema dele. O problema de emagrecer é teu, não é dos outros. Né? Então, é você começar a assumir essa mente de autorresponsabilidade. Né? Sou eu quem quer emagrecer, não é minha família, não é os meus amigos do trabalho. Tá? E aqui a gente tem que ter um cuidado, porque é muito fácil a gente assumir essa autorresponsabilidade, mas trazer junto um sentimento que só atrapalha o nosso processo, que é a culpa. Então, ficar se culpando, né? Ficar se denegrindo a própria imagem. Então, aquela história, eu comi um doce, meu Deus, como eu sou fraca. Meu Deus, eu não tenho disciplina. Meu Deus, não tenho força de vontade. A gente já vai falar sobre disciplina e força de vontade. Então, a pessoa começa a se denegrir. Só que se você fica se culpando, o que acontece? Você acaba comendo mais, porque você fica entra naquela relação doentia com a comida, de sentimentos e tapar os sentimentos com a comida. Você não evolui no seu processo. Quando você não evolui quando você culpa os outros e você não evolui quando você fica se denegrindo. Aqui, a autorresponsabilidade não é você assumir a culpa e ficar se culpando. Aqui, a autorresponsabilidade, muitas vezes, envolve você ter autocompaixão por você mesma também. O que é autocompaixão? A autocompaixão é quando você reconhece que você tem um erro, por exemplo, você está cometendo abusos na alimentação, por exemplo, só que em vez de você se denegrir, você olha e fala, ok, é desafiante para mim, mas o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Por quê? A autocompaixão, ela envolve muito um termo que a gente chama de humanização, que é o quê? É difícil para você emagrecer? É difícil para muita gente. Né? Não gosto de falar difícil. Você acha desafiante? É desafiante para muita gente. Você não é um ser péssimo porque você está com dificuldade para emagrecer. Outras pessoas também são. Então, o que é essa autocompaixão? Essa autocompaixão, ela entra no sentido de ajudar a gente a como que eu posso lidar com essa situação que eu sei que pode ser uma fraqueza minha, só que sem se denegrir, só que sem ficar se culpando, porque afinal de contas nós somos humanos e errar é humano, e a gente está aqui nessa vida para evoluir. Então, como que eu posso evoluir, né, sem ter essa posição de vítima, sem culpar as outras pessoas e sem denegrir a minha imagem? Aí que entra esse papel da autocompaixão. Tá, pessoal? Estão entendendo? Eu falei que hoje a live era mais profunda, hein? Então, na autocompaixão, em vez de você se xingar, você vai entender que você é humana. E você vai ter uma postura de querer resolver a situação, não de ficar se xingando. Tá? E isso, muitas vezes, essa autorresponsabilidade inclui procurar ajuda. Porque a gente não é obrigada a resolver tudo. Essa autorresponsabilidade pode ser, ok, eu realmente estou com desafios aqui nas minhas emoções e na comida e eu não estou conseguindo lidar sozinha. Será que eu não preciso fazer uma psicoterapia? Tá? Então, essa autorresponsabilidade é no sentido de você assumir que quem quer emagrecer é você, não é seu marido, não é o pessoal do trabalho, mas também trabalhar sua autocompaixão, sem ficar se jogando para o fundo do poço. Tá, gente? Então, é sair da posição de vítima, atuar com autocompaixão e agir com o mindset de crescimento. Né? O que é o mindset de crescimento? É o mindset de evoluir, né, de passar para o próximo estágio e não ficar naquele mindset fixo de eu não consigo emagrecer porque o meu marido compra pizza todo dia. Isso é um mindset fixo, isso é uma bengala, tá, gente? Deixa eu ver o que a Flávia está falando. Sei que o suco verde me faz tão bem, mas ultimamente estou com muita preguiça de lavar e preparar tudo. Indica alguma psicoterapeuta? Eu teria que dar uma pensada, assim. É legal pegar alguém que trabalha mais nessa área, né? Agora, sim, eu acho que eu tenho algumas ali no Instagram. Eu vou dar uma olhada, tem que dar uma olhada. Não me lembro de cabeça, tá? Bom, então, voltando aqui.
só para concluir essa característica da mente gorda, antes da gente entrar na próxima característica, em vez de essa questão da autocompaixão, porque eu vejo que gera muita dúvida, né? Em vez de, eu sou péssima porque eu não consigo fazer a dieta ou não tenho disciplina, ok, eu cometi um erro, da próxima vez eu vou fazer melhor, tá? Uma próxima característica da mente gorda é também um pensamento distorcido, que é a catastrofização. O que é essa catastrofização? É a verdadeira tempestade no copo d'água. Então, aquela história, a pessoa se alimentou bem de manhã, aí almoçou legal, e no meio da tarde não resistiu comer um brigadeiro, e aí o mundo acabou. Meu Deus, eu comi um brigadeiro, e faz uma verdadeira tempestade no copo d'água, e aí a consequência disso ainda liga o botãozinho da já que, né? Já que eu comi um brigadeiro, aí eu vou comer mais o bolo, aí eu vou comer o pão, aí eu vou comer a pizza no jantar. Então ela faz uma catástrofe em cima de uma coisa pequena. Eu vejo que isso é muito comum nos pacientes, né? Achar que fez um grande absurdo ter comido um brigadeiro, por exemplo, tá? Próxima característica, que também é uma distorção cognitiva da mente gorda, que também tem a ver com essa catastrofização que eu falei antes, é ter o filtro negativo, né? Como assim o filtro negativo? Ela foca somente na coisa ruim que aconteceu durante o dia, né? Então, ela teve um dia que ela conseguiu melhorar o almoço, que ela comeu salada no almoço, ela comeu fruta que ela nunca comia, só que aí chegou de noite e ela não resistiu e comeu demais. E aí, chega no fim do dia, ela tá com aquele, além de ter essa questão da catastrofização, tem a questão de ter essa visão negativa, esse filtro negativo. Ela só olha a coisa ruim que aconteceu. E ela não reconhece, por exemplo, uma característica, ela não consegue olhar as coisas positivas, né? Quando a gente quer desenvolver a nossa mente magra, o que a gente vai fazer numa situação dessa? A gente vai reconhecer as coisas boas que a gente conquistou. Então, hoje eu consegui comer uma salada verde no almoço que eu não conseguia, né? E, ao invés de ficar só, hoje eu comi o brigadeiro, socorro, que péssima que eu fui, né? Então, você trabalhar esse filtro negativo para, ok, hoje eu tive um dia que foi muito desafiante, eu tive um dia péssimo, mas hoje eu consegui, em vez de comer o doce, sair para dar uma caminhada e botar a cabeça no lugar. Então, a mente magra, ela volta para o positivo, para o que foi o bom que aconteceu. E a mente gorda, ela fica naquele mindset fixo negativo, tá? E uma outra característica da mente gorda também, que também é um pensamento distorcido, é a história da minimização. Gente, isso é tão comum acontecer, que é o quê? A pessoa foi lá, ela já começou a mudar os hábitos alimentares, e essa minimização também tem a ver com o filtro negativo, né? Ela já mudou os hábitos alimentares, ela vai lá e se pesa, e aí ela emagreceu menos do que ela gostaria. Daí ela vai e já pensa assim, nossa, essa dieta não está adiantando nada, nossa, não está servindo para nada, né? Ela não reconhece que ela pode ter, por exemplo, ter ficado 30 anos da vida dela, intoxicando o corpo dela, inflamando o corpo dela, comendo muito mal, e ela já conseguiu em um mês melhorar muito os hábitos alimentares, só que ela ainda não conseguiu emagrecer. Então ela acha que não está funcionando, minimiza o resultado, e vai lá e volta a comer aquele monte de porcaria. Ela não entende que existe um processo e que não existe mudar, ter um peso saudável sem ter a base da alimentação saudável. E que se você ficou 30 anos comendo mal, pode ser que quando você começa a melhorar a tua alimentação, demore um pouco para você começar a reorganizar o corpo, reorganizar o metabolismo. Tá, gente? Então, ela minimiza o resultado e acaba entrando nesse filtro negativo e acaba, muitas vezes, desistindo, né? E se, por um lado, tem essa característica da minimização, por outro lado, também é muito comum ter a maximização do resultado, que é o quê? Né? A maximização também é uma distorção cognitiva, que é o quê? O que ela faz? Foi lá, tá lá, 15 dias, mudou a alimentação, então agora eu vou me pesar. Aí se pesou, aí, sei lá, emagreceu 2 quilos. E achou o máximo aquilo, uau, emagrecer 2 quilos, yes!
tá funcionando. Então hoje eu posso comer um sorvete. Então hoje eu vou comer um pão. Quer dizer, ela maximiza ela acha que tudo já está conquistado, né? Aí entra aquela mentalidade assim, né? De achar que agora eu posso. É aquela história, a pessoa emagreceu tudo que ela queria, então agora acabou a dieta. Ela maximiza aquele resultado, uau, acabou a dieta, então agora eu posso comer tudo que eu quero, comer como eu comia antes, né? É aquela mentalidade de que dieta tem começo, meio e fim. Então, essa característica da mente gorda eu vejo muito comum acontecer, né? Se por um lado tem algumas pessoas que minimizam o resultado demais, né? Acham, só emagreci 1 quilo, não tá funcionando nada. Esse negócio de reeducação alimentar não tá funcionando. Tem outras que olham, uau, então eu consegui emagrecer 2 quilos numa semana. Então hoje eu mereço. Aí já entra aquele pensamento, eu mereço comer um doce. E aí quando vê, passou o fim de semana comendo um monte de porcaria, engordou tudo que demorou 15 dias para emagrecer, né? Deu aquela maximizada no resultado. Uma outra característica da mente gorda é achar que não consegue emagrecer por falta de força de vontade. Gente, olha só, força de vontade não faz a gente ficar. Força de vontade está muito relacionada a você começar algo, né? Então, assim, tem que ter força de vontade para começar a ir para academia. Agora, o que mantém você conseguir organizar a tua alimentação, você conseguir manter o hábito de estar indo na academia? Não é força de vontade. Força de vontade acaba. É você estar trabalhando profundamente o seu mindset, é você estar olhando para você, para o que está acontecendo aqui, você está na busca, como é que eu vou explicar isso? É você aprofundar, né? Eu vejo que é muito comum, eu não consigo emagrecer porque eu não tenho força de vontade. Não é isso. O que está por trás? É o comer emocional? Você tem que aprofundar. A força de vontade, ela não é uma coisa que a gente vai manter todo dia, né? A força de vontade, ela dá um impulso inicial. O que mantém a gente é o trabalho que a gente trabalha de dentro para fora. Porque as pessoas, a maior parte, elas querem emagrecer só do lado de fora, né? Elas olham para a barriguinha, para não sei o que lá, e elas não entendem que ela tem que trabalhar do lado de dentro, né? Então ela vai lá, faz a lipoaspiração, tira a barriga, só que continua com aquela mente de gorda, comendo um monte de doce, comendo mal. Ela não pensa na saúde, né? Ela não pensa, ela pensa só na parte externa, ela não entende que começa de dentro, tá? Então, não é falta de força de vontade. O verdadeiro motivo está por trás. Por que a pessoa não está conseguindo manter o exercício? Que crença que está ali? Ou que condicionamento que ela traz desde a infância? Tá? Que a gente conversou já no começo sobre os condicionamentos. Aí um outro ponto que eu vejo, que é o último que eu quero falar em relação a essa mente gorda, para a gente dar uma aprofundada aqui na mente magra, é a história do não tenho disciplina. Gente, isso é clássico, né? Não consigo emagrecer porque eu não tenho disciplina. Gente, olha só, isso já é um mindset super fixo, né? Olha só, você está olhando para a solução de um problema como o problema. Como assim? Disciplina não é o problema, disciplina é a solução. Quando você quer passar num concurso, você precisa ter a disciplina para estudar todos os dias. Se você tem a disciplina, você consegue a solução, passar no concurso, né? Então, olha só, é a disciplina que faz a gente conquistar o que a gente quer. A disciplina não é o problema, ela é a solução. O problema é a nossa mente, que está ali sabotando a gente o tempo todo, né? O problema é que as pessoas, elas olham para essa questão da disciplina sem ter maturidade. Como assim? Aí tem um vídeo da Giovanna Antonelli que está rolando aí, que eu até comentei outro dia em outra live, que ela fala assim: disciplina, como é que é? Disciplina é você fazer o que você não quer para que você conseguir o que você quer. É isso, gente. Na vida nem tudo são flores. Na vida a gente precisa se trabalhar. E aqui, se trabalhar, pode ser trabalhar o corpo, mas é se trabalhar a mente também, que é o que eu estou falando aqui, né? Então, gente, a disciplina, não tem disciplina, não é desculpa. A disciplina é a solução. O problema é o que está por trás ali, é a tua mente que está falando para você que você não tem disciplina, tá? Então, é você olhar é você abrir os olhos, você olhar com outro olhar, tá? E aí, gente, só trouxe aqui alguns pensamentos clássicos da mente gorda, né? Tem todas as crenças limitantes, né?
que envolvem o emagrecimento, como, por exemplo, sou viciada em doce. Isso é uma crença limitante. Isso é uma crença que você traz para você, que quando você transforma em pensamento, quando você fala, o teu organismo está trabalhando para isso. Quando você fala uma coisa, o teu organismo, se você falou, se o cérebro mandou, o organismo vai fazer, porque é o cérebro que manda. Né? Que mais? A história, o meu problema é o açúcar. Tá? O teu problema não é o açúcar, o teu problema é por que você está descontando a comida, as emoções no açúcar. Aí entra naquela questão das emoções lá que a gente conversou. Outra crença limitante, né? Outro pensamento limitante da mente gorda. Emagrecer é difícil, né? Que pode ser uma crença já profunda, porque a pessoa já tentou emagrecer várias vezes, não conseguiu. Por quê? Porque entrou naquele padrãozinho de só fazer dieta restritiva, de não olhar para dentro, o que está acontecendo aqui dentro, por que eu estou comendo as emoções, ou de não olhar o que está faltando aqui de nutriente que meu metabolismo travou. Né? Então, pensamento clássico da mente gorda. Outro pensamento, eu não consigo me controlar no final de semana, que também é uma crença limitante. A pessoa já está carregando isso, então ela vai chegar no final de semana, se o cérebro mandou que ela não consegue se controlar, ela não vai se controlar mesmo. Né? Outro pensamento clássico, só mais um pouquinho. Né? Só que aí esse mais um pouquinho, vocês estão se identificando, gente? Comenta aí comigo. Quem está se identificando aqui com todos esses assuntos aqui que eu estou falando? Alguém se identificou com alguma coisa do que eu falei aqui? Conta aqui para mim. Então, outro pensamento é a história do só mais um pouquinho. E aí, o que acontece? A pessoa fica nesse só mais um pouquinho, só que quando depois vai fechar a conta, esse pouquinho já virou uma coisa absurda. Ela comeu um monte, né? Então, esse pensamento clássico do só mais um pouquinho, né? Ou então, a Jaque, né? Por exemplo, já que eu estou aqui no rodízio de pizza, não vou comer até me acabar. Vamos, gente, estão muito quietinhas. A Fábio falou que se identificou com todas as situações. A Lenise está adorando. A Lenise, querida. A Lenise é nutri também. E está sempre aqui curtindo, né? Enfim, aí... Outro pensamento clássico, já que eu tô aqui, né, eu vou aproveitar. Então, se eu tô na festa, eu vou lá, eu vou comer o mundo. Se eu tô no rodízio, eu vou comer o mundo. Ou a Jaque, né, já que eu comi o brigadeirinho, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou comer tudo. Vou comer um monte, vou me acabar comendo. Outro pensamento clássico da mente gorda é o eu mereço, né? Eu tive um dia péssimo, eu mereço comer aquela pizza. Você merece cuidar de você, se olhar no espelho e gostar de você. Trabalhar a tua autoestima, né? Muitos autossabotismos, existe essa palavra? Outro pensamento clássico é o só hoje, né? É só hoje que eu vou comer isso, porque na segunda eu já vou começar outra dieta, né, gente? Então, o que é a característica de uma mente magra? Eu falei aqui alguns pontos, mas a característica de uma mente magra... Vamos lá, então, um que eu já falei, mas vamos dar uma aprofundada aqui. Primeiro ponto é a questão da autorresponsabilidade que a gente falou, né? Que pode ser que em determinadas situações a autorresponsabilidade seja buscar ajuda, é você entender que quem quer emagrecer é você, não é seu marido, ele não tem nada a ver com isso, quem escolheu o marido foi você. É você ter autorresponsabilidade para você se tratar com autocompaixão, não ficar se denegrindo, porque se denegrir e ficar se culpando e se vitimizando não vai chegar a nada. A mente magra, ela entende que precisa de consistência. Ela entende que é só através das rotinas diárias que a gente vai fazer uma mudança significativa acontecer. A mente magra, ela tem um mindset de crescimento, de não ficar presa nesses padrões, né? Nesses padrões de que eu não consigo, eu não posso, eu sou viciada nisso, aí o fim de semana é isso, aí a culpa é do doce, aí a culpa é de não sei o que lá, né? Então, ela entende que ela precisa ter um mindset de crescimento, de querer evoluir, de ter a consistência nas mudanças, consistência em mudanças graduais, né? Ela entende que mudar da noite para o dia é muito difícil de você conseguir manter. Né? Então, uma mente magra, ela entende que as mudanças acontecem de forma gradual, na forma no estabelecimento de pequenas novas rotinas saudáveis. Ela tem paciência, né? A mente magra, ela tem paciência no processo. Ela não se perde se ela, por exemplo, como eu dei o exemplo, naquela história da minimização, né? Melhorou os hábitos alimentares, mas ainda não conseguiu emagrecer.
Quando a gente trabalha a mente, a gente vai olhar para o lado positivo. Ok, mas eu já estou comendo melhor. Eu ainda não emagreci, mas eu já estou dormindo melhor. Mas eu já estou com mais disposição, né? Então, ela tem um olhar positivo, né? A mente magra, ela tem o termo que, enfim, virou meio que, como é que eu vou falar, clichêzão, mas ela é grata, ela tem gratidão pelo que ela já conquistou. E ela valoriza isso. Então, ela bota atenção no que é positivo e não no que é o negativo. No que é o positivo do que ela conquistou e não no que ela ainda não conseguiu conquistar. Tá? A mente magra, ela vai em busca por entender as reais necessidades. Ela vai em busca por entender quais necessidades ela está tentando suprir com a comida. Né? E não fica naquele padrão, naquele raciocínio emocional que eu falei, que é, eu não como, eu como tal muito porque eu estou triste. Né? Então, a mente magra, ela vai em busca do porquê que eu estou triste, o que está acontecendo aqui comigo, né? A mente magra, ela tem, deixa eu seguir meu roteiro aqui, porque eu ainda não falei. A mente magra, ela não usa bengala, ela tem atitude na própria vida, ela sabe que ela está onde ela se colocou. Então, ela toma a atitude da própria vida. E aqui não é só em relação à alimentação, gente. É a alimentação em relação a tudo na vida, tá? A mente magra, ela entende que é um processo, gente. Tá? É um processo que a gente está aqui para evoluir, que a gente está aqui para crescer e não para ficar estacionado naquela coisa ali que não está evoluindo. Né? Então, quando a gente começa a perceber que a gente tem muitos padrões de mente gorda, a gente tem que entender que emagrecer a mente não é algo que vai ser da noite para o dia. Que existe uma dedicação, existe um processo que muitas vezes não vai ser só, por exemplo, aqui comigo que você vai conseguir resolver. Porque, assim, por mais que eu busque, por exemplo, tratar essa questão emocional, eu estou sempre tentando juntar tudo, né? Lá no meu programa, no Emagreça Veg, eu coloco, tem muitas ferramentas, né, de programação neurolinguística, da questão de emoções, mas muitas vezes não dá para dar conta, né? Eu não sou psicóloga. Então, a mente magra, a pessoa que está mudando a mente, ela pode precisar, sim, buscar auxílio de outros profissionais, como, por exemplo, um psicoterapeuta, né? O que eu vejo que é um dos maiores desafios é que as pessoas, elas querem, que muita gente, ela tem a mente assim tão gorda, que ela não consegue nem perceber, ela não consegue, ela não consegue nem separar, por exemplo, 5 minutos do dia dela para fazer alguma coisa. Ela está tão naquele padrão de querer ser emagrecida, né? Eu vejo isso às vezes nos meus cursos, meus desafios, que quando a pessoa para e olha que, opa, eu vou ter que trabalhar aqui dentro, opa, eu vou ter que olhar para a minha relação, vou ter que olhar para o meu trabalho, vou ter que mexer em coisa aqui. Ela não quer ter que sentar 5 minutos todo dia e dar uma meditada ou fazer um exercício de programação neurolinguística para trabalhar a mente, porque ela não quer ter trabalho nenhum, né? Ela não quer, não só não ter trabalho no corpo físico, como ela não quer ter trabalho na mente também, né? Surgiu uma dúvida aqui, eu acho. Deixa eu ver. Cris, e a compulsão alimentar? Então, gente, a compulsão alimentar... Compulsão alimentar, eu vou dar uma diferenciada um pouco aqui, tá? De descontrole alimentar para compulsão alimentar. Descontrole alimentar, ela não chega a ser... Tá, compulsão alimentar, a pessoa ela come muito, é considerada uma doença, né? Ela come muito, num curto período de tempo, e muitas vezes ela come tudo que tiver pela frente, né? Então, ela precisa ter um suporte que vai além, certamente, do nutricionista, né? Que vai ter uma psicoterapeuta, em muitas situações, vai precisar de um apoio de um psiquiatra também, de um médico, de uma equipe multidisciplinar, porque é considerada uma doença que a pessoa, ela chega na geladeira e ela esvazia tudo, né? Então, tem graus, né? E o descontrole alimentar é como se fosse... pode virar uma compulsão ou não, né? Tudo isso que eu falei, isso vai ser trabalhado com quem tem compulsão alimentar também, né? Só que
quando a gente usa é que muita gente usa o termo compulsão alimentar de uma forma errada, né? Para esses descontroles alimentares que ocasionalmente acontecem, para um comer emocional, que muitas vezes ainda não virou uma compulsão alimentar. Comer emocional, ficou triste, vai lá e come uma barra de chocolate. Isso ainda não é uma compulsão alimentar. Isso ainda está na fase do descontrole, ainda está na fase do comer emocional apenas. A compulsão alimentar, ela já vai abrangendo tudo. Então, compulsão alimentar exige um tratamento mais aprofundado, mas tudo isso que eu falei aqui também vai ser tratado, não só na alimentação, quanto na mente, na psicoterapia, tá? Continuando aqui, concluindo, né, gente? Estou finalizando já, a gente vai dar quase 1 hora de live, né? Então, como eu estava falando, emagrecer a mente exige dedicação, tá? Muitas vezes é uma dedicação que precisa ser diária, tá? De você sentar, de você meditar, de você fazer um exercício que a psicoterapeuta falou, de você escrever muito. No Emagrecer Veg, a gente escreve muito, muito. Eu passo várias atividades de coaching nutricional para escrever, né? Então, e emagrecer a mente envolve, muitas vezes, um sair da zona de conforto muito forte, tá? Eu vou tentar deixar gravada, tá, Amanda? Se não conseguir aqui pelo Instagram, que às vezes dá pane, eu tô gravando aqui pelo YouTube também. Deixa eu só ver cadê o YouTube. Ah, tá tudo certo. Tá? Então, voltando aqui, tá? Então, exige muitas vezes sair da zona de conforto, tá? Enfrentar os problemas. É essa história que eu falei, né? E tem crise, mas tem pessoas que conseguem emagrecer sem emagrecer a mente, geralmente, sem trabalhar a mente, geralmente são pessoas que não estão com um problema de peso acentuado, que às vezes quer emagrecer 2, 3 quilos, que são pessoas que às vezes que é raro isso, que não tem essa questão emocional junto, que ela quer perder só um pouquinho, que ou ela ganhou na gravidez e não conseguiu emagrecer. Então, são pessoas que às vezes até conseguem, sem trabalhar, fazer trabalho, sem olhar para dentro aqui, né? Aprofundar tudo isso que a gente falou, porque às vezes é uma combinação alimentar que ela não está conseguindo fazer, tá? Mas geralmente são pequenos uma quantidade pequena de peso, ou às vezes é uma deficiência de um nutriente que está travando ali o metabolismo, tá? Mas geralmente a gente precisa sim ter esse trabalho da relação distorcida, né, que tem com a comida, e que certamente não é através de dieta que a gente vai resolver, mas a alimentação, melhorando a alimentação, sim, trabalhando mindful eating, trabalhando todas essas questões que estão por trás, tá? O canal do YouTube lá tá como Nutriveg Funcional ainda, tá? Nutriveg Funcional. Tá bom, gente? Vocês têm mais alguma dúvida? Eu finalizei tudo que eu tinha para falar, espero que vocês tenham gostado dessa live, espero que eu tenha contribuído com alguma coisa aí para vocês, que tenha mexido alguma coisa aí no processo de vocês. Tá, gente? Então, ó, pessoal, então as nossas lives vão ser sempre no domingo, tá? Eu tô querendo deixar o horário fixo às 6 horas, hoje não deu porque vai ter uma festinha do filho do meu amigo. Então, mas vou deixar no domingo a live, vai ser assim durante o dia, ou de manhã, ou fim de tarde, eu sempre estou divulgando, tá, pessoal? Muito obrigada aí por terem separado o momento aí da manhã de vocês aqui comigo. Vou deixar, que bom que vocês gostaram, vou deixar a live gravada, se não conseguir no Instagram, que às vezes dá pane, vou deixar no YouTube, e aí quem assistir, voltar lá para assistir, comenta, deixa um comentáriozinho embaixo para eu saber que vocês assistiram, tá bom, gente? Valeu, obrigada, Fábio, obrigada, Lenise, obrigada, Fê, obrigada... Ai, subiu aqui. Oi! Enfim, todo mundo que estava aí, agora travou, não consigo subir os nomes mais, tá? Um beijo, um ótimo domingo, gente!